Eu acredito muito na verdade, eu acredito muito em construir coisas concretas. Se você falar assim para mim, cara, você vai ter um resultado incrível com uma coisa, e eu acredito 90%. E se falar assim, tem uma coisa que, olha, cara, é super legal e eu acredito, por exemplo, 100%. Eu vou naquilo que eu acredito 100%. Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas podem ter um grande resultado no curto prazo, só que aquilo não é perene. Tem um monte de gente aqui que tem um baita resultado no curto prazo com alguma coisa, mas não é sustentável. E aí aquilo ali pode parecer interessante ali, bacana, mas depois aquilo ali você não vai ter uma colheita. Você pega, vamos falar empresa de visto. Por que eu estou mantendo a empresa de visto lá? Porque lá vai ter imigração sempre. E é no próprio país. É o país onde as pessoas mais querem migrar no mundo. Pergunta da minha filha também. Por que papai, aqui não tem 13º, não tem férias, vai trabalhar, tá chovendo, tem que voltar, não tem convênio médico de graça. E por que o pessoal quer migrar para cá e não quer ir pro Brasil? Não tem gente passando no buraco para entrar no Brasil, e aqui tem para entrar no México. Não tem nada de benefício? Interessante, né? Não tem. Por que você vai para um lugar desse jeito? Onde você vai trabalhar 14 horas por dia, puxado, mas tem justiça social, tem segurança, tem outras coisas, né? Mas voltando para cá, o que eu vejo? Quando vai montar o projeto, você tem que olhar daqui 5, 10 anos, 15, 20 e ver que vai ter um grande projeto, que vai crescer, que tem consistência. Não aquela coisa que dá um pico e depois não tem um resultado para oferecer e cai, entendeu? Então tudo que eu penso é assim, para crescer. Por exemplo, a gente trabalha com posicionamento no Google. Quantas vezes não falaram, cara, trabalha com tráfego pago? Eu falei, nunca quis trabalhar. Por quê? Porque o tráfego pago, ninguém consegue ter a retenção que a gente tem do tráfego pago. Uma agência de tráfego pago não consegue. A vende 5 milhões por mês e perde a cada 3 meses 4,5. Vai ser ali a máxima de 6 meses. Só aquisição deles, eles não tem... Não tem, porque o tráfego pago é muito complexo. Você tem que mudar criativo o tempo todo, você precisa entender o cliente o tempo todo, é muito complexo. É boutique que consegue fazer isso bem. Então os caras vendem, o cara coloca toda a expectativa dele naquilo e não tem resultado e cancela. Não. Já o orgânico não, é projeto de médio e longo. E você explica pro cara, é médio e longo. E aí ele entende isso, é um processo que você vai construindo. Então assim, falou em faculdade, a barreira de entrada é alta. Pô, ganharia muito mais dinheiro fazendo outra coisa? Sim. Mas o que eu acredito no médio e longo? Nisso. Porque no médio e longo você vai ganhando um volume de alunos, uma base de clientes muito sólida. No médio e longo isso dá muito mais resultado que muitas outras coisas. Mas você tem que enxergar o que vai ter lá na frente. Se você olhar o imediato, a pessoa fica assim, mas poxa, eu vou começar, pegando essa estrutura que eu tenho, quanto eu conseguiria gerar de resultado fazendo outra coisa? A gente está aqui no Comercial, na Berrini, em São Paulo. Eu amo vir aqui, energia 1000%. E a área comercial é o coração de uma empresa. Se o financeiro é o ar que a empresa respira, o comercial é o coração onde pulsa, né? E aqui a gente vai ver o nosso método de vendas, o método campeão, método já responsável por mais de 100 mil vendas, que é o método PTL, pega o telefone e liga, onde a gente tem uma equipe de hunter que faz o ranteamento dos clientes e outra equipe dos closers que faz o fechamento dos contratos. E esse método desde que Alexandre Graham Bell inventou o telefone, e sempre daqui 100 anos vai existir. É um método que não precisa de lead, é pegar o telefone, ligar e vender. E é isso que a gente fez o grupo crescer para os 4 cantos do país e para várias partes do mundo, prospectando clientes. E aqui você vai acompanhar comigo algumas pessoas que são veteranas desse mercado, que têm uma experiência incrível. E olha, me pergunto às vezes, por que você tem área comercial separada da área de operações? Porque são coisas diferentes, o comercial é agitado, é expansivo, o pessoal da área de operações é mais introspectivo, focado. Imagina o pessoal fazendo um barulhão danado e outro pessoal está programando, desenvolvendo, um atrapalha o outro. E o comercial tem uma energia toda especial. O vendedor, ele não toma café da manhã, é pó de guaraná. O vendedor é agitação. O vendedor, ele entende que a gente come todo dia, a gente dorme todo dia, a gente também tem que vender todos os dias. O vendedor entende que ele começa todo dia zerado. Ele tem uma meta, um objetivo a alcançar. Então é diferente.
Já o técnico não, é o foco na performance, no crescimento, no desenvolvimento. São ambientes diferentes dentro da mesma cultura. Aqui a gente está na área de vendas do grupo. A gente tem aqui várias equipes. Nós trabalhamos aqui com basicamente 3 produtos. Doutores da Web, Busca Cliente e Soluções Industriais, que são produtos que são focados em aumentar a receita, vendas das empresas. Por aqui, a gente atende mais de 40 mil clientes em 50 países. Daqui serão vendas para todos esses lugares. Nosso objetivo é único, fazer com que as empresas cresçam, que elas expandam. Inúmeros casos de clientes que compraram o galpão do lado e o da frente. Clientes que escalaram suas empresas para além do Brasil, para outros países. E as nossas soluções todas são focadas naquilo que as empresas mais precisam para escalar, que é vendas. E agora eu quero falar com a Thaís, que está aqui. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Paulo? A Thaís é a nossa gerente aqui da área de Hunter, gerente de prospecção. Thaís, quanto tempo de empresa? Tenho 6 anos. 6 anos de empresa. Thaís, fala um pouco, como é que é o teu trabalho de prospecção? Hoje aqui o nosso principal trabalho é buscar empresas, né, que estão hoje no momento de crescimento, no qual o nosso principal objetivo é trazer maior resultado para que eles possam alavancar aí a questão de resultados. Sim. E como é que é esse trabalho? As pessoas pegam, ligam para outras empresas e o pessoal atende bem e nem sempre atende? Como é que funciona? Tem um pouquinho de tudo, né? Tem um cliente extremamente receptivo e tem os que não tem tanto conhecimento da internet, então nos trata ali de uma forma mais ríspida. Como é que você faz para passar a secretária e falar com o decisor da empresa? Com muito posicionamento, Paulo. Tem que estar extremamente posicionado para fazer com que eles entendam o quão o nosso trabalho hoje pode alavancar o resultado da empresa deles. Como é que você faz para manter o time energizado e ligando sempre? Primeiro, trazendo para eles ali uma realidade de resultado que pode fazer com que eles tenham alcances pessoais e alcances profissionais. E com isso a gente consegue manter a galera engajada ali, buscando sempre frutificar o crescimento, o resultado financeiro também. Agora, Thaís, o que o nosso produto faz para o cliente? Como é que ele ajuda a crescer? Muda a vida da empresa, Paulo, porque além da gente frutificar a empresa com muitos clientes, a gente também traz um bom posicionamento, a gente faz a empresa ficar muito mais conhecida no mercado, então a gente muda a vida de muitas empresas. Thaís, cultura. Como é que a cultura influencia no desempenho das pessoas? Muito, porque hoje quem vivencia a cultura aqui dentro do grupo consegue ter uma bagagem muito melhor profissional e também nos ajuda no crescimento, né? Então a cultura faz com que a gente saiba galgar exatamente passo a passo do nosso crescimento. Isso aí, obrigado, parabéns. Obrigada, Paulo. Ainda falando de prospecção, vamos ver agora um outro ângulo da prospecção. Quero falar com um grande campeão nessa área, nosso gerente aqui também da área de prospecção, Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, Paulo. Quanto tempo de empresa? 8 anos. 8 anos de empresa, bastante tempo, né? Muito tempo. Muito crescimento de lá pra cá? Muito crescimento. O solo é muito fértil aqui, eu aprendi na prática, desde a área de Hunters ali, recebendo por meritocracia, para poder chegar no estágio para conseguir fazer a gestão aqui de igual para igual. Agora, Rodrigo, você é um campeão com a sua equipe. Como é que você faz para a equipe estar motivada, desenvolvendo e crescendo? Primeiramente, a liderança pelo exemplo, né? Um dos nossos princípios, fazer a liderança pelo exemplo, fazer com que todo mundo consiga prover e, claro, sempre respeitar as pessoas, né? Orientando eles aos resultados. Prospectar, buscar clientes, ligar para eles, é um trabalho que exige muita resiliência, né? Muita resiliência, Paulo. Na verdade, não é um trabalho fácil, mas a gente sempre mantém a equipe engajada, motivada, justamente para que eles consigam ali prover da melhor forma possível e trazendo também a visão do grupo para os clientes, para que a gente consiga trazer eles para dentro de casa aqui, focando realmente nos resultados que eles precisam alcançar. Sabe, Rodrigo, o pessoal me pergunta muitas vezes, fala assim, Zé Paulo, tráfego pago ou prospecção? Eu digo assim, olha, o tráfego pago é como uma rede que você joga e você pega peixe, bota, caranguejo, pega de tudo, tráfego pago. Agora, quando você prospecta, você vai direto naquele que decide, né? Fala um pouco sobre esse processo de você falar com quem decide e botar na reunião com o closer. O importante desse processo, Paulo, é eles entenderem que a gente conversando diretamente com o dono, a gente consegue trazer uma visão mais clara para ele do crescimento da empresa dele que a gente pode levar para ele também. Né? Hoje o dono da empresa, ele precisa ter uma visão clara de onde ele precisa chegar de acordo com os produtos e serviços que ele comercializa. Então hoje a gente consegue levar essa visão clara para ele, trazendo também essa visão para o Hunter, para que ele consiga passar isso para o cliente de uma forma muito mais transparente. E todas as empresas que hoje a gente fecha aqui no grupo, eles conseguem alcançar um patamar totalmente fantástico, que é aquilo que eles esperam hoje, que é o crescimento empresarial. Agora, Rodrigo, o nosso ciclo de venda é super curto.
fecha a venda numa primeira, segunda reunião. Como é que você consegue colocar todos os donos na mesa para o closer falar? Mostrando a importância do projeto para eles, né? A gente entende que o nosso projeto é um projeto qualificado, que traz resultados. A gente chegando ali, conversando com o dono e passando essa visão para ele passa essa visão para os outros donos também e eles compram essa ideia. Claro que é importantíssimo também a gente conseguir fazer o contato com esses outros donos para colocar eles todos na mesma página, para trazer eles para a reunião, para a gente conseguir fazer ali um fechamento extraordinário. Parabéns, cara, você é um campeão. Obrigado, Paulo. Valeu. Não dá para falar de prospecção sem falar com uma pessoa que entende muito de prospecção, com pessoas e com inteligência artificial. Quero falar com uma pessoa que tem uma história incrível, que está com a gente há um tempo legal. E é um prazer falar com você, William. Tudo bem, William? Paulo, tudo bem? Legal, tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Você? Tudo bem. William, conta um pouco da tua história. Você tem uma história incrível. Conta a sua história para nós. Paulo, eu entrei aqui no Grupo Ideal com 24 anos. Entrei aqui, estava devendo, acabado de casar e morava numa casa bem pequena, humilde. Digo para você que eu vim de família humilde, morei em barraco, inclusive. Mas quando eu entrei aqui, eu vi a oportunidade de mudar. Então, entrei aqui no grupo, em questão de 3 meses eu consegui quitar minhas dívidas, em questão de 6 meses eu consegui trocar de carro, em questão de 2 anos eu consegui comprar um apartamento, depois de 1 ano e meio eu quitei esse apartamento. Então, o Grupo Ideal, ele me mudou profissionalmente, mas principalmente ele me mudou como pessoa. Digo pra você que eu entrei aqui um menino que tinha sede, e hoje, graças a Deus, sou um líder, sou um homem, e tô aqui pra poder replicar isso daqui com outras pessoas também. Que história, hein? Bastante. Quanto tempo de grupo, William? Vai fazer 7 anos. 7 anos. Agora você também é um craque na IA. Estou sabendo que você está treinando a IA, né? Estou sabendo que você está coordenando aí o projeto de marketing pessoal. Fala um pouco como é que é essa história de IA, o que você está vendo de transformação nessa área? A IA, Paulo, a gente não pode falar que ela é o futuro, ela já é uma realidade, né? Na verdade, quem não usa IA está atrasado. Hoje a IA você usa para vendas, hoje a IA você usa para relatórios, hoje a IA você usa para tudo. E o que é o maior diferencial nosso é que a nossa IA não é uma IA receptiva. Nós estamos treinando uma IA 100% outbound, então ela faz um contato com o cliente, a gente consegue maximizar o volume de contatos, uma assertividade muito boa. Digo para você que inclusive o maior ticket médio e a melhor taxa de conversão vem dela, simplesmente porque ela segue o processo. Aquilo que é alinhado e desenhado ela coloca em prática. Quer dizer, a IA liga para o cliente, conversa com ele e agenda uma reunião. E agenda uma reunião, em detalhes, 100% qualificada. E isso numa qualidade extrema e com níveis de empresas maiores, coisa que às vezes as pessoas teriam uma certa dificuldade. Aí ela, muito bem treinada, já está fazendo isso, inclusive sendo um baita de um sucesso. Agora, tem cliente que chega a perguntar: ei, você é uma IA ou não? Já tivemos clientes que perguntaram: você é uma inteligência artificial? E ela respondeu que sim. E mesmo assim o cliente foi conversando. E eu digo para você que quando chegou no momento da venda conosco, no momento da reunião, o cliente ele queria comprar o nosso produto e adquirir a nossa IA junto, porque ele ficou abismado com a assertividade, com a troca e o formato que ela fez. Quando a gente fala de grupo, a tua história de transformação, como é que a cultura impactou você, a sua vida? 200%. 200%, Paulo, eu não posso dizer para você que eu não vivo a cultura. Hoje eu vivo a cultura do grupo, os 10 princípios. Aqui, eu uso a cultura na minha casa, eu uso a cultura na igreja. Onde eu vou, eu tenho a cultura. Então, todos os princípios para mim, quando eu vim para cá e vi aquilo, foi algo diferente. Mas conectei, entendi. E tanto que eu vivi os princípios, mudou a minha realidade financeira, mudou a minha vida e principalmente mudou a história da minha família. E a gente vai seguir falando de prospecção, porque para mim prospecção é uma área mágica. Por quê? Porque a gente só pode colher se a gente plantar. Então, para mim, o plantar é prospectar, é pegar o telefone e ligar, falar com o máximo de empresas. É o 3052. Liga para 30, consegue conversar com 5 e agenda reunião com 2. Todos os dias. A gente seguindo essa regra, a gente está sempre plantando e vai ter uma colheita muito legal. Eu quero falar com uma pessoa que é campeã nessa área também. Está aqui ao lado. Eu vou falar com a Suelen. Tudo bem, Suelen? Tudo bem. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. A Suelen tem uma história profissional de vida incrível, né? E Suelen, eu queria que você falasse um pouquinho da tua história. Como é que você se tornou líder? Conta um pouco da sua história para nós. Tá bom. Meu nome é Suelen, eu tenho 38 anos. Eu tô no grupo há 6 meses, né? Hoje eu sou mãe e pai da Manuela e do Valentim. Eu fiquei viúva faz 5 anos. E aí eu, tive que seguir a vida. Então eu me tornei líder muito nova, eu tinha 20 anos, então de lá pra cá eu fui evoluindo, fui buscando conhecimento, liderando pessoas. Então hoje eu tenho paixão por liderar pessoas, por entrega de resultado.
É isso aí. E como é que é essa missão de prospectar? Porque, puxa vida, você conseguir falar com o empresário já é um desafio, passar pela secretária, né? Sim. E vocês têm a missão de colocar também todos os donos ali para a mesa para poder falar com o close. Como é que é esse desafio? Bom, esse desafio ele é enfrentado assim diariamente pelo time, então eles entram em contato, né? Eu sempre trago para eles, não pode receber um não, sempre vai esperando pelo sim. Né? A gente pode receber 10 não, mas o sim ele vai vir no final do dia. Agora, você falou que hoje você é mamãe e papai. Sim. E eu queria entender um pouquinho os desafios que é ser mamãe e papai nesse mundo assim tão dinâmico, tão corrido. Ah, são muitos desafios, Paulo. Hoje quando eu acordo, né, então coloco os meus filhos para a escola, eles ficam em período integral. São pequenos? A minha filha Manuela tem 6 anos e o meu filho Valentim tem 4 anos. E então eles ficam em período integral na escola. Quando eles chegam da escola, eles ficam com a minha mãe. E aí minha mãe acaba fazendo toda a parte aí, né, de cuidar e colocar eles para dormir. Enquanto eu venho, né, para os desafios aqui no trabalho. Hoje o trabalho é muito importante para mim. Né, eu não tenho como ficar sem o trabalho porque é de onde eu tiro todo o sustento, é de onde eu trago, né, todo o que eles têm hoje é graças a mim, porque eu proporciono isso para eles. Agora, você é um exemplo de mamãe, de profissional, Sim. né, e uma pessoa que consegue equilibrar esses pratinhos super bem, né? O que você pode dizer para as pessoas que têm desafios hoje na vida e às vezes têm preocupação se vão conseguir conciliar os desafios de casa com o trabalho? Em primeiro lugar, eu busco o meu equilíbrio em Deus. Né? Então eu sou uma pessoa cristã, então eu tenho sempre buscado, peço sabedoria, né, para que eu consiga lidar com os desafios do dia a dia. E pro meu time eu sempre trago para eles, eles até brincam, falam, você vem com seu papo de coach, você sempre enxerga o copo meio cheio, porque eu passei por momentos muito difíceis na minha vida, que eu achei que eu não ia aguentar, né, e eu sempre procurei enxergar o copo meio cheio, sempre procurei olhar pro lado bom das coisas, porque problemas a gente vai enfrentar todos os dias, né, a gente pode viver um mundo de Alice, mas vai ter sempre um problema. Então eu sempre procuro enxergar o lado bom de qualquer situação que eu esteja passando. Agora, você tem um pouco mais de 6 meses de grupo, né? Isso. E você tem uma experiência grande, várias empresas. O que você notou nesses 6 meses em termos de cultura? A cultura aqui no grupo é algo muito forte, né? Eu vim do mercado, então passei por diversas culturas aí completamente diferentes daqui do grupo. Então no começo eu tive que me adaptar à cultura do grupo. Hoje para mim é muito mais tranquilo, porque a gente vai lidando ali com os desafios do dia a dia e vai trazendo isso. É mais por uma questão de escolha, sabe? Se a gente quer viver isso. Então eu escolhi viver a cultura. Então com isso, para mim hoje é muito mais tranquilo, tô muito mais alinhada, né? Mas no começo confesso que tive algumas dificuldades, porque o mercado não pratica nada do que a gente vive aqui. E se você pegar um ponto da cultura que chama a atenção, assim, que é diferente para quem vem de mercado, qual você destacaria? Bom, senso de dono, né? Eu acredito que aqui no grupo as pessoas têm isso muito forte, né? Tem times, eu vejo profissionais aqui que vestem a camisa, né? Profissionais que se dedicam, que entregam, né? Que estão realmente preocupados, assim, em entregar o resultado. Então eu acredito que isso aqui é algo muito forte no grupo. Bom, Sueli, parabéns, uma alegria Obrigada, ter você Paulo. aqui. Obrigada. Agora a gente vai bater um papo com um cara que é o Will Smith brasileiro, também conhecido como Seu Jorge, é o nosso professor de vendas, é um cara incrível, ele sabe vender, é cantor também, profissional, e é um cara todo estiloso, né? Patrick Capone, que tá aqui. Tudo bem, Patrick? Prazer, tudo bem? ótimo, Paulo. Como é que tá aí, Graças Patrick? a Deus. Legal? Tudo bem. Patrick, você é um cara multifacetado, né? Você é músico, você é um campeão de vendas, você é um líder. Como é que você explica isso? Paulo, eu tenho muito prazer em todos os temas que vocês estão em fazer. Amo vendas desde quando eu me conheço por pessoa, eu me conheço como vendedor. Hoje inventaram uma série de outros nomes para vendedor, né? Tentaram deixar a profissão um pouco mais sofisticada, mas eu gosto de fato ser considerado como um vendedor mesmo, que eu acho que é uma das profissões que tem a maior ascensão social a nível global. Então, para mim, depende do meu esforço e eu decido quanto vale minha hora trabalhada. Esse é o ponto importante. Quanto tempo de grupo, Patrick? Mais de 10 anos. Paulo. Mais de 10 anos. Que aqui daria uns 50, né? Que legal, Patrick, que bacana. Patrick, você é um campeão de vendas, um cara incrível. Qual é o segredo para ter tanto resultado? Acho que é gostar do que eu faço, Paulo, e graças a Deus ter tido a oportunidade de ter excelentes professores, né? Eu acho que uma das coisas que você sempre me diz que eu concordo em gênero, número e grau, todo mundo que tem sucesso teve bons professores. E eu tive a oportunidade de ter você, dentre outros diversos aqui do grupo,
que sempre me trouxeram a direção exata, né, do que a gente focar sempre no que nos traz resultado e priorizar o nosso tempo dentro do que nos traz de fato um diferencial no mercado, né? Então acho que esse é o ponto mais importante. Patrick, o nosso produto transforma as empresas? Mas completamente. Já vi empresas saírem de portinhas comerciais aqui para se tornarem grandes indústrias. Já vi empresas de engenharia, de engenheiros que saíram do quarto de casa para montar grandes escritórios. E tem a oportunidade de também ver empresas que já são extremamente consolidadas no mercado se depararem com o nosso projeto e perceber que estavam perdendo muito tempo de não ter isso antes. Então, seja do pequeno empresário ao médio, ao grande empresário, o nosso projeto ele permeia todos os mercados. Patrick, o nosso sistema de vendas muita gente elogia, gosta, quer aprender. O que a gente tem de tão especial que a gente escala tanto as nossas vendas? Método e cultura. Método. Simples assim. O nosso método é implacável, já tem mais de 10 anos aí consolidado no mercado e a gente nunca viu a necessidade de mudar ele. E a cultura da nossa empresa, né, ela foca muito na questão de meritocracia e resultado. Então uma coisa com a outra acaba se encaixando. Esse é o ponto. Como é que você consegue ver o grupo, Patrick, daqui 5 anos? Paulo, há 10 anos atrás você dizia que o grupo estaria como está hoje. Daqui a 5 anos, eu acho que no mínimo 3 vezes maior, né? Nosso mercado ainda é um mercado que a gente tem muito terreno para conseguir galgar, apesar de já ter pavimentado uma estrada gigantesca. E a chegada da inteligência artificial, a mudança que a pandemia trouxe para o meio digital, que foi uma aceleradora, a quebra de horizontes que nós tivemos com o método Inside Sales, né? Porque antes nossas reuniões eram horizontais, só faz com que nosso mercado tenha uma ascensão gigantesca, sem sombra de dúvidas. Patrick, uma honra trabalhar com você. Prazer é todo meu, Paulo. Valeu. Muito obrigado, viu? Quero falar um pouco agora sobre performance e cultura, com alguém que vive isso e treina muitos líderes aqui no grupo. Muitas pessoas acham que cultura é uma coisa teórica, filosófica, e que performance também é uma coisa que depende da pessoa trabalhar 14 horas por dia. E não, cultura é uma coisa que está no dia a dia, que a gente vive na prática, e performance também é praticada. Não quer dizer trabalhar muito, não. Quer dizer trabalhar certo. Eu quero falar com essa pessoa que é líder e referência aqui, a nossa VP de vendas e negócios, Ruth Mariana. Tudo bem, Ruth? Tudo bem, Paulo. Tudo. Ruth, eu queria que você falasse um pouquinho como é que você faz para orquestrar tudo isso para ter resultado. Perfeito. Eu acho que o principal motivo é a nossa cultura, né? Eu acho que tudo isso é o que acaba envolvendo, de fato, o resultado. Então, todos aqui têm uma mentalidade de intraempreendedor. São as pessoas que entram para empreender dentro do próprio negócio. Então, são pessoas voltadas para metas diárias, metas semanais, metas do mês, e é um ritmo de alta performance, mostrando para todos que nós temos uma meta geral, mas cada um tem a sua individual e todo mundo busca isso, com mentalidade de dono, que é uma dos nossos principais princípios aqui dentro do grupo. Ruth, para você conseguir fazer isso num mundo onde CLT, Brasil, como é que você consegue isso? Novamente, Paulo, não tem como fugir da nossa cultura. Então, quando a gente pega pessoas que muitas das vezes vêm do mercado, vem com uma mentalidade de fazer desse trabalho a única fonte para pagar as suas contas, o boleto, né? A gente faz as pessoas verem aqui que aqui é um propósito de vida. Aqui a gente vê pessoas que tiveram a vida transformada, né? Que chegaram aqui hoje são grandes líderes. E esse é o nosso papel aqui, fazer essas pessoas entenderem que ela pode ser muito mais do que ela é hoje. Então, quando a gente traz essa visão para todos caminham em direção, e você consegue fazer. Um cara CLT que tem uma mentalidade que o empresário ele se rema contra, né? É aquele cara que sempre faz só o seu e vai embora. A gente consegue colocar todo mundo dentro de uma visão de que aqui você vai ter a construção de vida. É propósito. Agora, Ruth, você tem um dinamismo fora do comum. Você está em vários setores do grupo, você atua em gente de gestão, atua em educação, atua em tecnologia, atua em odontologia. Como é que você faz para tratar com tanta coisa com excelência? Paulo, precisa ter uma rotina extremamente organizada. Então você tem que colocar foco, então você tem temas operacionais que você terceiriza, né, e coloca as principais pessoas que pode tocar. Temas estratégicos você tem que ter dentro da sua agenda, tópicos com cada um deles e bater em cima de resultado. Então eu consigo circular em todos, olhando o resultado de cada um, e a parte operacional terceirizando e acompanhando de uma forma mais macro para que as coisas aconteçam.
Ruth, diz uma coisa, você tem experiência em grandes empresas, né? Conta um pouco, quanto tempo você está aqui, como que você entrou e onde que você está? Eu entrei aqui há 8 anos atrás, eu vim de uma outra empresa, né, grande, não sei se posso citar, mas eu vim da Vivo, né, atuando ali à frente, eu era coordenadora de uma das operações da Vivo, a gente tinha cerca de mais de 250 pessoas na operação, e saindo da Vivo, eu tive a oportunidade de entrar no grupo. Só que quando eu entro no grupo, eu entro para uma experiência, uma função naquele momento inferior ao que eu tinha, né, e cuidando de uma estrutura bem menor. Mas eu enxerguei no grupo um lugar que eu poderia crescer. E foi a melhor escolha que eu fiz, Paulo. Se eu estivesse em outro lugar, possivelmente eu estaria na mesma posição, um pouquinho só além. Dentro do grupo, a gente acaba tendo oportunidade de crescer, não só profissionalmente, mas como pessoa. E isso evolui muito. Então, dentro do grupo, eu tive em 3 meses já a posição de gerência e depois outras promoções e hoje poder ser sócia de uma das empresas e também vice-presidente dentro do grupo. Então, isso aqui é algo que é real. Então, se você entra empreendedor e realmente faz isso aqui ser seu, não tem como não crescer. E é isso que os colaboradores mais enxergam aqui dentro. Parabéns, Ruth. Uma alegria trabalhar com você. Obrigada, Paulo.